Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Estamos aí vivendo o café natalino. Durante esse período, nós estamos compartilhando daqueles textos da Palavra de Deus que nos fazem lembrar aquele momento tão especial da chegada de Jesus a este mundo. E dentre os textos mais tradicionais a respeito do Natal, nós lemos no capítulo 2 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, nos versos 6 e 7, a seguinte expressão: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem. Dentre as declarações a respeito do nascimento de Jesus, que nos traz muita comoção, é o fato de Jesus ter nascido naquele lugar tão humilde, ter nascido numa manjedoura. E a gente sempre lembra que é em lugares humildes que Jesus prefere estar. Corações humildes, corações simples, corações quebrantados, são esses os ambientes que Jesus frequenta. Foi assim no seu nascimento, foi assim durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, toda a sua história, e continua sendo assim ainda hoje. São esses lugares humildes, simples, que Jesus escolhe para estar. Jesus continua escolhendo lugares assim, como a manjedoura. Mas uma coisa que nos chama muito a atenção nesse texto é a expressão de que Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. E a gente fica se perguntando, poxa, mas como que ninguém pôde abrir mão do seu conforto pessoal para oferecer àquela mulher grávida a oportunidade de hospedar-se? A gente sabe que a cidade estava cheia por conta do recenseamento e certamente as pessoas haviam feito as reservas com antecedência, se é que existia isso naquela época, não é? Mas o fato é que a Bíblia diz que não havia lugar para aquela mulher, e aí a gente imagina assim uma certa falta de compaixão das pessoas, de não poderem atender a uma necessidade de um casal que depois de uma viagem longa, agora com uma mulher grávida, e não há lugar para Jesus. Então, queridos, o nascimento de Jesus nos ensina muitas coisas, e dentre as grandes lições do nascimento de Jesus, nós aprendemos com esse episódio a necessidade de termos o nosso coração disponível para perceber as necessidades daqueles que estão à nossa volta. A necessidade de termos o nosso coração sempre pronto para perceber as carências daqueles que estão do nosso lado. Porque assim como as pessoas da cidade de Belém, nesse episódio, quantas vezes nós também acabamos por não compadecer daqueles que estão em aflição. Quantas vezes acabamos por não entender e não atender às necessidades e carências daqueles que estão à nossa volta. E antes de criticar as pessoas da cidade de Belém e aqueles viajantes que estavam chegando na cidade para o recenseamento e não ofereceram lugar para Maria se hospedar junto com José e então viver a experiência daquele parto numa manjedoura, a gente precisa se lembrar que este episódio deve servir para nós como um alerta, para que estejamos sempre atentos
às necessidades daqueles que estão à nossa volta e permitir que o nosso coração se compadeça. Mas isso não pode ser apenas no Natal. Eu sei que nesse período do Natal a gente dá cesta básica, a gente dá cesta de Natal, no período do Natal a gente faz o bem ao próximo, mas a gente precisa se lembrar que esta é uma necessidade que precisa acontecer em todo o tempo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, dá-nos um coração cheio de compaixão, para que, ó Deus, sejamos instrumentos Teus para atender as demandas daqueles que estão à nossa volta, as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos dê um coração misericordioso, compassivo, um coração capaz de entender e atender as demandas daqueles que estão perto de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?